Olá pessoal, bem-vindos de volta e agora vamos continuar nossos estudos falando sobre subconjuntos, ok? Então, quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a outro conjunto B, então dizemos que o conjunto A é subconjunto de B, ok? Então, para um conjunto ser subconjunto do outro, ele tem que estar dentro do outro conjunto. Aí ele vai ser considerado um subconjunto, ok? Então vamos embora. Então, subconjunto. Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B. Disse, então, que A é subconjunto de B, ou seja, A, aqui A está contido em B. Qual é a nomenclatura aqui que a gente vai usar? A gente tem aqui, A está contido em B, se e somente se, qualquer que seja o valor de x, esse x pertença a A, também o x vai pertencer a B. Esse x que pertence a A, também o x vai ser pertencente a B. Isso vai implicar no que o x também vai pertencer a B. Então vamos ver aqui dois exemplos, tá? Para a gente poder, dois exemplos não, um exemplo para a gente poder analisar esses conjuntos. Então observa aqui. A é o conjunto da vogal da palavra bola. Então observa, é o conjunto da vogal da palavra bola. Então vou escrever aqui o conjunto A. A. O conjunto da vogal da palavra bola. Quais são as vogais que eu tenho? O e A. Então eu vou escrever na ordem alfabética. A e O. Tá aqui. E quem é B? B é o conjunto da palavra bola. Então eu vou escrever a palavra bola, o conjunto. Então o conjunto B, ele é em ordem alfabética A, B, L, O. Então o que a gente vai observar? O conjunto A, eu tenho um A aqui, o elemento. No B eu tenho o elemento A também. No conjunto A eu tenho o O de elemento e no conjunto B eu tenho também. Isso quer dizer que esse conjunto A, ele está dentro do conjunto B, ok? Então isso quer dizer que A está contido em B. Aqui, A está contido em B. Então o X que pertence a A também vai pertencer a B, ok? Então essa é a informação de subconjunto para um conjunto, ok? Então, para isso nós temos aí as propriedades. Então, na propriedade, a gente tem aqui que o conjunto vazio, ele está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto vazio, ele sempre vai estar contido dentro de qualquer conjunto, certo? Então, o conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive dele mesmo. Segundo, o conjunto A está contido no conjunto A, ou seja, todo o conjunto ele está contido dentro dele mesmo. Então, que propriedade é essa? É uma propriedade reflexiva que nós temos aqui. Esse aqui, se A está contido em B, isso quer dizer que B vai estar contido em A. E se acontecer isso, vamos ter o conjunto A igual ao conjunto B, ok? Então ele diz o seguinte: se A está contido em B e B está contido em A, se e somente se A for igual a B. Ou seja, se eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, esses conjuntos são iguais, são iguaizinhos. Então, o conjunto A está dentro do conjunto B, o conjunto B vai estar dentro do conjunto A e eles são conjuntos iguais. Então, essa propriedade é uma propriedade antissimétrica, ok? Temos aqui a outra propriedade. Ele diz o seguinte aqui, se A
tá? Se A está contido em B e B está contido em C, isso se e somente se o A estiver contido em C. Isso quer dizer que o A é o menor conjunto, está dentro do B e o B vai estar dentro do C para poder acontecer isso, ok? Então, para a gente dar continuidade agora, a gente vai ver as partes de um conjunto, tá? Então nós temos aí, ó, conjunto das partes, que ela é chamada de PN, ok? Então temos aqui, ó, se o conjunto tem N elementos, então esse N corresponde ao número de elementos. Então ele tem 2 elevado a N subconjuntos, tá? Isso quer me dizer o seguinte, que para eu poder saber quantos subconjuntos tem um conjunto, só eu pegar o número de elementos e substituir nesse valor de N, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui, ó, A é um conjunto da palavra rio. O conjunto da palavra rio, vou colocar aqui o conjunto A. Vamos colocar em ordem, né? Então, I, O e R. Observem aqui, quantos elementos eu tenho aqui nesse conjunto? 3 elementos. Ok? Então esse 3 é o meu N. Certo? Então, para eu saber as partes do conjunto, então eu quero saber quantos tem, então eu vou fazer isso, ó. Que as partes do meu conjunto, no caso, meu conjunto A, vai ser igual a 2 elevado a N, onde esse meu N é 3. Então 2 elevado a 3, 2 repetido 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Então vai me dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8 subconjuntos. Ok? Então, professor, dá para saber quais são eles? Dá. Vamos lá, vamos fazer eles aqui. Então tem aqui, ó, as partes do conjunto A. Então eu tenho, primeiro que a gente viu, falou anteriormente, o conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto. Então aqui já estava vazio. Então agora vamos preencher. Tem que ser quantos elementos? Tem que me dar 8. Isso aqui tem que me dar 8. Tá? Então vamos ver se vai dar 8. Então primeiro vou escrever os elementos das partes do conjunto, cada uma com um elemento, ok? Cada um com um elemento. Então eu tenho lá, primeiro eu tenho o I. Primeiro eu tenho o I. Depois eu tenho, fecho aqui a chave, né? Aí coloco aqui o O. Depois eu coloco o R, tá? Fiz com 1, agora eu vou fazer com 2. Então eu vou chegar aqui, ó, coloco I e O, depois coloco I e R, aí depois eu coloco o O e o R. E por fim, coloco o que tem com 3 elementos agora. Então, ó, coloco o I, o O e o R. E fecho aqui a chave. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 subconjuntos. Então, achamos quantos subconjuntos tem. Então, a mesma coisa aqui, ó, faremos para esse conjunto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, coloco aqui o conjunto B, aí vou representar aqui, conjunto B. Amor. A, M, O e R. Quantas letras eu tenho? 4. Então, se eu tenho 4 elementos, certo? Tenho 4 elementos aqui. Então, eu tenho que as partes de B, eu vou ter 2 elevado a N. Esse N agora é 4. Então, 2, 4 vezes
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então eu tenho 16 subconjuntos, ok? 16 subconjuntos. Então, a partir disso, eu vou escrever, tá? Então eu vou escrever aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Tá aqui. As partes de B. Então eu vou escrever. Primeiro a gente escreve com um elemento, tá? As partes com um elemento. Então, o vazio está em todos eles. Aí agora eu vou escrever o A. Vou escrever o M. Vou escrever o O. Vou escrever o R. Agora, com dois, escrever o A e o M. Vou escrever o A e o O. Depois vou escrever o A e o R. Ainda tem mais com dois, né? Tenho o M e o O. O M e o O. Depois eu tenho o O e o R. Né? Agora eu vou escrever com 3. Então eu vou escrever aqui. Observa que não vai dar, eu vou ter que puxar mais um pouquinho, tá? Então, ó, vou escrever o A, o M e o O. Depois vou escrever o A, o M e o R. Tá? Vou fazer assim. Misturar. Tá? Então vou escrever aqui. Vou trazer para cima, tá? Vou levar para lá. Então, vou escrever aqui. Escrevi o A, o M, o O, o A, o M, o R. Vou escrever o M, o O e o R. Vamos ver se está faltando algum. O A, o O e o R. O A, o O e o R. E agora eu creio que só falta um, né? Tem que ser 16. Vamos contar aqui. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ainda falta. Ainda falta. Vamos ver o que é que está faltando. 14. Vamos estar aqui. Mais um aqui. São 14 que eu contei. Vamos colocar logo o de 3, né? O de 4, que é ele próprio. O A, o M, o O e o R. E por fim, né? Vamos contar de novo para não perder a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tá faltando um para a gente fechar. Vamos lá. De 1 coloquei, o de 2. A M, a O, a R. Depois MO. Faltou o MR. Então é o MR que está faltando aqui, ó. Então, MR. Então, fechou. Então temos todas as partes do conjunto. Então temos 16 elementos de partes do conjunto. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. E agora vamos para o exercício. Então, ó, exercício de número 1. Determine o número de elementos do parte de A quando A é igual a x, tal que x é um número positivo ímpar menor do que 11. Quais são os números positivos ímpar menor do que 11? Então, o conjunto A positivo. Então, número ímpar. Então, temos primeiro 1, aí temos 3, temos 5, temos 7, temos 9, menor do que 11. Então, vai até o 9, que o próximo é 11. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5. Então, se eu tenho 5,
ele está pedindo determinar o número de elementos. Vai ser preciso a gente montar? Não, só calcular o número de elementos. Então, as partes de A vai ser igual ao número de elementos, que é 2 elevado a n. E quanto é 2 elevado a n? 2 elevado a 5. Porque eu tenho 5 elementos. E 2 elevado a 5, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, que vai me dar 32 subconjuntos, tá? Tem subconjuntos, ok? Então agora nós vamos agora para o exercício de número 2. O exercício número 2 ele diz o seguinte: se A é um conjunto que tem 255 subconjuntos não vazios, então A tem, ele quer saber quantos elementos eu vou ter. Uma das soluções, o camarada poderia sair chutando aqui, fazendo os cálculos para saber quanto era que ia dar, certo? Mas é o seguinte, a gente sabe que, para a gente saber o número de subconjuntos, a gente tem a formulazinha, que a gente viu que é 2 elevado a n, ok? 2 elevado a n. E 2 elevado a n é a mesma coisa do número de subconjuntos, que ele está dizendo aqui que A tem 255 subconjuntos não vazio. Então, não vazio e 1 é vazio. Então, se eu tenho 255, então eu vou ter 256. O que é que eu vou fazer para poder achar a minha resposta? Vou decompor 256 em fator primo. Vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, 256. Vou decompor em fator primo, vou chegar a isso aqui, ó, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui por 2, né? Simplificar por 2. Então eu vou dividir 256 dividido por 2. Então eu vou botar aqui o resultado, que vai dar 128, certo? Vou dividir por 2, aí vai me dar 64. Vou dividir por 2, vai me dar 32. Vou dividir por 2, vai me dar 16. Vou dividir por 2, vai me dar 8. Vou dividir por 2, vai me dar 4. E vamos seguindo. Vou dividir por 2, vai me dar 2. Vou dividir por 2, vai me dar 1. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu tenho isso aqui. É a mesma coisa de eu ter 2 elevado a 8. 2 8 vezes. Então aqui, ó, fica fácil aqui agora. 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 8. Esse 2 é igual a esse 2, ó. Corto aqui. Então n me dá 8 elementos. Ok? Deu para entender? Então vamos para a próxima. Próximo exercício. Então ele diz aqui, ó, dado o conjunto A igual, eu tenho isso aqui no conjunto A, diga se a proposição a seguir são verdadeiras ou falsas. Então a gente viu que nos pertence, o sinal de pertence, ele se refere a elemento do conjunto. Então vamos ver aqui. O 0 é elemento do conjunto A? É. Então, verdade, né? Vamos logo esse aqui, ó. Esse aqui é elemento do conjunto A? É, ele aqui, ó. Ele aqui. Então, verdade. Vamos ver o que tem mais aqui. Pertence. O vazio pertence a A? Não, isso aqui é conjunto. Então isso aqui é falso. Eu não utilizo o pertence. O 3 pertence ao conjunto A? O 3 não pertence, tá? O 3 aqui está entre chaves. Então, ó, isso aqui também é falso. Esse aqui, ó, não pertence. Esse entre chaves aqui, o 3, pertence ao conjunto A? É um elemento aqui do conjunto. Ele pertence, não pertence? Aqui ele está dizendo que não pertence. Então isso aqui é falso. Agora o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o que está contido. E para a gente fazer o que está contido, nós poderemos ver aqui, ó. O 1 é um número que está se referindo a elemento. Esse 1 jamais poderia estar com o símbolo de estar contido, ó, o 1, porque o 1 ele pertence ao conjunto. Então isso aqui é falso. Aí eu venho aqui, ó, esse aqui, ó, o elemento, ó. Então ele está como elemento. Se ele está como elemento aqui,
eu não vou dizer que ele está contido em A, tá? Eu vou dizer que ele é um elemento de A. Ele é um elemento. Se ele é um elemento, isso aqui é falso. Aí eu venho aqui, ó, 1 e 2. Então, quando a gente for fazer as partes do conjunto, nas partes do conjunto eu tenho 0 e 1, tenho 0 e 2, 0 e essa chave aqui, esse número entre chaves, tenho 1 e 2, então 1 e 2 ele está contido, então isso aqui é verdade. Tá? O vazio está contido em qualquer conjunto, então isso aqui também é verdade. E aqui, o 0 está contido em A? Não, a nomenclatura é pertence, então isso aqui é falso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? E na próxima aula que nós vamos ver sobre união de conjuntos, ok? Então, bons estudos. Se não entendeu, volta aí o vídeo e tenta ver tudo do comecinho aí até chegar no entendimento, ok? Então, até a próxima aula.